E aí eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, porque a pandemia do Covid-19 mudou muita coisa, mudou e vai mudar mais coisas no sistema capitalista. Essa questão do Estado mínimo vem mais uma coisa, ela gera como uma questão à tona do capitalismo liberal, da política econômica liberal. Porque o que a gente estava? A gente estava numa onda neoliberal, recentemente, nos últimos anos. O que é? O Estado diminuir a participação, aumentar as privatizações, os estados recortar gastos públicos com questão de programa social, né? E aí veio a pandemia do Covid-19. O setor privado entrou em um colapso, em uma crise. Quem que é o cara que precisa salvar o setor privado no momento de crise? O Estado. Se não fosse o auxílio emergencial, tá a gente morrendo de fome aí fora aqui no Brasil. Né? Se não fosse o governo injetar grana para circular o dinheiro e tentar aquecer a economia, vocês iam ver o colapso que econômico ia ser. Né? Pensa, a China parou sua produção por quanto tempo? E outra coisa, quando a China para a indústria no começo da pandemia, isso lá no final de 2019, início de 2020, né? Uma coisa que me chamou muita atenção e falou muito nos noticiários foi a questão que até a emissão de gases de CO2 diminuiu. Né? Então isso é interessante ressaltar. Então seria o quê? Você ter aí uma crise nova no sistema capitalista que ele vai tentar se reformular. Então, ou seja, a globalização fez isso. Conforme foi tendo as mudanças do capitalismo e da divisão internacional do trabalho, ela começou a se consolidar. E quando que começa isso? Tem que lembrar o seguinte, vai ter aqui, né, no capitalismo comercial, ou também chamado, aí, vocês estudaram isso já em história, né, que é o mercantilismo. Olha lá. Quando que ocorreu o capitalismo comercial? Século XV e XVI. Nossa, professor, mas a globalização começa aqui? Sim, ela começa aqui. Por quê? O que marcou o capitalismo comercial, gente? E o mercantilismo? Vamos lá, eu estou humanoide hoje, hein? Abandonei a geografia física, estou entrando na geografia humana agora. Falar bem sincero com vocês, a minha especialização é na física. Meus alunos meus que gostam mais das minhas aulas de geografia humana, não sei porquê. Eu acho que é um conteúdo mais fácil de se entender. E eu sou meio louco, eu vou pro mais difícil, sabe? Então, eu não gosto do mais fácil. Né? Eu acho muito tranquilo, mais tranquilo a geografia humana. Né? Quando que foi o capitalismo comercial? O que representou ele na história? Vamos lá, gente. Pessoal aí de casa. Começa junto com as primeiras... Isso, as grandes navegações. Muito bem, você vai ter aqui o período, né, das grandes navegações. Né? O que as grandes navegações representou? E eu posso relacionar com o conceito de globalização. Vamos lá. Nas aulas de cartografia, eu não lembro se eu comentei com vocês, mas as grandes navegações ela teve um papel muito importante. Porque ela desenvolveu técnicas. Técnicas do quê? De navegação. Ela desenvolveu técnicas cartográficas de produção de mapas para a navegação. Por quê? Qual que era o objetivo dos países naquela época? Se eu estou no capitalismo comercial, é expandir minhas relações comerciais afora. Então, quando você tem as expedições, as grandes navegações, a exploração de outros continentes, que é o caso do continente americano, qual que era o objetivo? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Dos portugueses, por que os portugueses vieram parar aqui? O que eles queriam? Eu posso falar? A resposta clássica? Não. Eles queriam, professor, especiarias. E eles iam para onde buscar essas especiarias? Para as Índias. E chegaram aqui. Né? Isso que é o que fala a história europeia, porque eu já acredito que foi os chineses que descobriram esse negócio, né? Porque eu fui fazer uma disciplina no mestrado, vi que o primeiro mapa mundi foi um chinês que fez há 2000 anos, falei, esse cara que é o que descobriu o Brasil, porque o mapa que ele tinha feito era muito mais próximo do real do que os europeus, né? Mas enfim, tirando isso, vamos lá. Eles queriam as especiarias,
né? E para que eles queriam as especiarias? Para desenvolver a atividade comercial. Então, ou seja, né, o que eu tive aqui no capitalismo comercial que se relaciona com o conceito de globalização? Vamos lá. Desenvolvimento tecnológico, com as técnicas de navegação, com a produção de mapas, é um. Segundo, a exploração, o desbravamento de outras partes do mundo, né, do espaço geográfico, com o intuito de expandir e integrar suas relações econômicas. E os caras chegaram aqui, né, exploraram tudo, arrancaram tudo de recurso natural que tinha, para o Brasil, ouro e tal, fizeram a festa, né? Os europeus, também lá no continente africano, fizeram a festa no século XVIII e XIX, né, o capitalismo industrial, né? Pegaram tudo que a África tinha, o pessoal da Ásia, né? E aí, por qual que era o objetivo também naquela época? A gente vai extrair matéria-prima para avançar na produção industrial e, avançando na produção industrial, expandir nossas relações econômicas. E numa dessa, o que vai acontecendo? Os lugares vão ficando mais integrados, vão começar a ter acordos comerciais. É aqui que nasce a globalização, né? Na segunda fase, nós vamos ter daí o capitalismo industrial. E aqui eu quero chegar num momento muito importante para vocês da geografia humana. Ó, capitalismo industrial. Quando que foi? Capitalismo industrial, século XVIII, vamos lá. Século XVIII e até, vou colocar aqui, ó, século XX. Isso mesmo, até meados do século XX. Se as grandes navegações, elas vão marcar o capitalismo comercial, o que vai marcar o capitalismo industrial? Revolução Industrial. Vai ter Revolução Industrial. Aí eu quero chamar a atenção aqui. Eu não sei o que vocês estão estudando em história, eu não sei o que vocês estão estudando em sociologia, filosofia. Isso é agora geografia. Mas eu quero chamar a atenção disso daqui. Galera, quer uma dica preciosa para a geografia humana? Tá? A Revolução Industrial ela é o ponto-chave das ciências humanas. Não sei se vocês já perceberam isso, estudando os conteúdos. O mundo, vou falar pela geografia, o mundo ele era uma coisa até a Revolução Industrial, depois ele se torna outra. E aí eu vou fazer uma colocação aqui para vocês, não sei se vocês podem ser a favor, pode ser contra. Mas eu vou tentar ser, digamos assim, o mais imparcial possível, né? Eu vejo muitos colegas, né, eu convivi com isso, eu também faço isso às vezes, né, criticando e descendo o pau aí na Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial ela teve problemas? Teve. Exploração de trabalho infantil, exploração do trabalho da mulher, né, a exploração intensa de recursos naturais mundo afora. Ela vai sim, como Milton Santos coloca na Revolução Industrial e Globalização, contribuir para a ampliação da desigualdade social, mas aí eu vou falar uma outra coisa, que eu sempre falo para os meus alunos, e vem o que a gente estava conversando aqui agora há pouco no início da aula, antes do pessoal chegar. Graças a Deus teve a Revolução Industrial. Né? Por quê? Ela teve os problemas? Teve. Teve as consequências, beleza, né? Mas se não fosse a Revolução Industrial, Nicole, estava todo mundo dormindo aqui até agora. Às vezes a gente nem estava aqui, a gente nem existia se não fosse ela. Aí quando eu falo isso, né, o Arthur, né? O pessoal fala assim, pô, professor, né, devia estar dormindo, hoje está frio, está chovendo, é um dia bom para dormir o dia inteiro, né? Aí o pessoal, aí eu falo, então você queria estar dormindo. Ah, queria. Você ia ter energia? Não. Você ia ter internet? Não. Você ia ter computador? Não. Você ia ter celular? Não. Se for a Revolução Industrial, todo mundo vivia nas cavernas. Nas cavernas não, mas no atraso, né? Não ia ter a tecnologia que tem hoje. Tá? Então ela vem, a Revolução Industrial, como um fato histórico que simplesmente mudou as relações sociais, mudou as relações econômicas no mundo, mudou também no contexto tecnológico. Então, ela representa, né, um passo super importante da consolidação da globalização. Se a gente for analisar o conceito que eu falei aqui agora há pouco, né?
Então, ou seja, o mundo ele era uma coisa até a Revolução Industrial, depois ele vira outra. O que ela vai contribuir para a consolidação da globalização? Desenvolvimento tecnológico, na medicina, né? A primeira Revolução Industrial você tem lá a máquina a vapor, né? As fontes de energia que a gente estava falando aqui agora há pouco, a prova integrada, tem as fontes de energia, começaram ali. O carvão. Segunda Revolução Industrial, petróleo, motor a combustão, energia elétrica, o telégrafo, né? E aí a gente avança para a primeira metade do século XX, outros meios, né? As ferrovias, os meios de transporte vão começar a se modernizar. Né? E o meio de transporte se modernizando, a integração dos lugares vão se intensificar.